Graça e paz. Livro O Homem Espiritual, de Watchman Nee, capítulo 5 do livro 1, publicado pela editora Betânia. A nossa alma, por ser a sede da personalidade e da consciência, se relaciona com o mundo espiritual através do espírito do homem. Ela tem de decidir se obedecerá ao espírito, ficando assim unida com Deus e sua vontade, ou se obedecerá ao corpo e a todas as tentações do mundo natural. Sujeitando-se ao corpo, ela se torna carnal, sensual. A pessoa carnal segue o mundo. Se ela quiser vencer a carne, deve mortificar os pecados do corpo pelo Espírito Santo. Como é que o homem se torna carne? João capítulo 3, verso 6 diz: o que é nascido da carne é carne. O que é a carne? É tudo aquilo que herdamos dos nossos pais, tudo aquilo com que nascemos ou que mais tarde se desenvolve em nós. O homem não regenerado. Tendo nascido apenas do homem, ele vive no domínio da carne, totalmente corrupto. A salvação de Deus. Ao conhecer a lei de Deus, nos tornamos conscientes de que somos pecadores, pois quanto mais alguém deseja obedecer à lei, mais descobre o quanto está cheio de pecado e como é impossível cumpri-la. Por isso, Deus assumiu a tarefa de salvar o homem por meio de seu próprio Filho, que nunca pecou. Jesus se encarnou para sacrificar-se pelos nossos pecados. Todos nós pecamos contra a lei de Deus e não podemos alcançar a justiça que Deus requer. E assim estamos destinados à perdição e à condenação eterna. Mas Jesus tomou sobre si os nossos pecados e recebeu o castigo em nosso lugar. Aquele que não tinha pecado é feito pecado por nós, de modo que ele morreu pelo pecado. Em sua morte, não apenas os nossos pecados são castigados, mas o próprio pecado é julgado. Daqui para frente, o pecado não tem mais poder sobre aqueles que se uniram ao Senhor na morte dele. Regeneração ou novo nascimento. Deus concede uma nova vida, a sua vida não criada, àqueles que creem na salvação do Senhor Jesus e o recebem como seu Salvador pessoal. Mas a carne daqueles que nasceram de novo continua tão corrupta quanto a dos que não experimentaram tal nascimento. Sua carne permanece a mesma. Porém, quem recebeu a vida de Deus pode vencer a sua carne. Como recebemos a vida carnal dos nossos pais, do mesmo modo, recebemos a vida espiritual de Deus. Recebemos uma nova vida de Deus. Nosso espírito é vivificado e volta a governar. O homem é regenerado por crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Ele nasce de Deus e se torna filho de Deus. Mas a regeneração é apenas o início da vida espiritual. Ela é a base sobre a qual se realiza a edificação que ocorre posteriormente. O conflito entre o velho e o novo. O que é que o crente obteve através do novo nascimento? Segundo Romanos, capítulo 7, versos 17 e 18, lá nós encontramos a descrição do pecado que habita em mim. Isto é, que habita na minha carne. O pecado que habita em mim, que habita na minha carne. O pecado é o poder do pecado, e o mim é o nosso eu. Na cruz, foi crucificado com Jesus o nosso velho homem, e fomos totalmente libertos do poder do pecado. A Bíblia nunca pede que sejamos crucificados para o pecado. Entretanto, ela nos exorta a tomar a cruz para negar o nosso eu. Temos que negar a nós mesmos, tomar a cruz
e seguir a Jesus, pois Jesus trata com os nossos pecados de uma maneira e com nós mesmos de outra maneira. Para vencermos o pecado definitivamente, basta apenas um momento. Para negar o nosso eu, necessitamos da vida inteira. Quem é de Jesus, no momento em que aceitou a Cristo, sua carne foi crucificada. Mas agora ele precisa andar no Espírito para não satisfazer mais a concupiscência da carne, pois a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Cristo, na cruz, nos libertou completamente do poder do pecado, para que o pecado não volte a reinar. Ele nos capacita a vencer nosso eu diariamente e a obedecer a Deus de modo perfeito. Por isso, devemos negar a nós mesmos diariamente. Ao nascer de novo, somos completamente libertos do pecado, mas ainda nos falta a força para deixar de pecar. O homem renascido possui uma nova vida, que deve ter completo domínio sobre ele, exigindo que abandone o pecado, seu antigo senhor, para se submeter inteiramente ao Espírito Santo. Porém, a maioria dos crentes toma posse apenas da metade da salvação e continuam a ser derrotados pelo pecado. E alguns nem sabem o que é o seu eu, ao qual devem negar. Nossa vontade ainda se acha muito ligada ao pecado e ao nosso eu, surgindo um conflito enorme entre a nova vida e a carne. Porém, essa prolongada luta contra o pecado é desnecessária. Temos que lutar contra o nosso eu, pois a carne centraliza tudo no nosso eu, enquanto que a vida espiritual é centralizada em Cristo Jesus, nosso Senhor. É com a vida de Deus que recebemos ao ser regenerados que devemos vencer nosso eu carnal. Nessa luta contra o nosso eu, o Espírito Santo nos disciplina. Crendo e sabendo que Deus nos deu uma salvação total, nós a recebemos e nos apropriamos dela, pedindo perdão a Deus quando pecamos. E nesse conflito, Deus nos leva a buscar e obter a vitória total através de Cristo. Precisamos experimentar a realidade da nossa vitória em nossa vida diária, pelo poder do Espírito Santo que mora em nós. Capítulo 6 do livro 1 de Watchman Nee, O Homem Espiritual. O crente carnal. Muitos crentes continuam controlados pela carne, como se não tivessem morrido e ressuscitado com Cristo, pois não creram verdadeiramente que Cristo morreu e ressuscitou por eles. Eles precisam crer de fato que Cristo morreu e ressuscitou por eles. E precisam decidir morrer para si mesmos, isto é, morrer para o seu ego, morrer para o seu eu, e passar a viver para Deus. Após se converter, o crente é ainda inexperiente. Por isso, necessita de tempo para enxergar melhor a perversidade do pecado e do seu ego. E precisa de tempo para conhecer mais da vontade de Deus e como andar no Espírito. O propósito da redenção em Cristo é remover todos os empecilhos existentes em nossa vida para que o Espírito Santo assuma o controle total dela. Por que muitos crentes não crescem espiritualmente? Primeiro, por causa da negligência dos pastores, que não incentivam os novos crentes a buscar uma experiência espiritual mais profunda. E segundo, por causa da falta de interesse do próprio crente. Ele não tem apetite espiritual, ou crê que lhe basta ser salvo, ou então não deseja pagar o preço para crescer espiritualmente. Quais são as características dos crentes carnais? A principal é a longa permanência como bebês. Isto acontece porque não creram que ao nascer de novo foram ao mesmo tempo crucificados com Cristo.
A segunda característica do crente carnal é a incapacidade de absorver o ensino espiritual. Como os crentes da igreja de Corinto, eles não são capazes de expressar em sua vida diária aquilo que conhecem. O verdadeiro conhecimento espiritual só acontece quando manifestamos em nossa vida prática aquilo que aprendemos. O que importa é viver em perfeita obediência ao Espírito Santo que mora em nós. Assim, o crente carnal precisa de um coração obediente, disposto a submeter sua vida ao Espírito Santo. Ele precisa negar-se a si mesmo a cada dia. Ciúmes, contendas e divisões são provas evidentes da carnalidade e da falta de amor. Quem se comporta como homem natural e peca com frequência, pertence também à carne. Se ele ainda não se libertou do seu mau gênio, do seu egoísmo, das suas opiniões, da sua vanglória, da sua falta de perdão, da sua falta de amor, ele é ainda carnal. Os pecados da carne. Infelizmente, as legítimas necessidades do corpo humano, de alimentos, reprodução e defesa, se tornaram meios para a prática do pecado. Por exemplo, beber e banquetear-se se tornaram um pecado da carne, pois quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. A reprodução também se transformou em lascívia, em impureza sexual. Quanto à necessidade de nos defendermos, nossa carne faz de tudo para se defender daquilo que interfere em seu conforto e prazer, reagindo com ira e contenda. Por isso, devemos deixar o Espírito Santo examinar nosso coração para nos iluminar, mostrando nossos pecados. Precisamos pedir ao Espírito Santo que produza em nós o seu precioso fruto, que culmina com a capacidade de termos o domínio próprio. As obras da carne. Elas são, em primeiro lugar, pecados que corrompem o corpo, como a prostituição e toda a impureza sexual. Segundo, são contatos sobrenaturais pecaminosos, como a idolatria e a feitiçaria. Terceiro, mau gênio, como inimizades, lutas, ciúmes e iras. Quarto, divisões, discórdias, desavenças e facções. Quinto, desregramentos, como bebedice e glutonaria. Oremos sobre o que está em Gálatas 5, 19 a 21, até que nossos olhos sejam abertos para enxergarmos a nós mesmos, os pecados que ainda existem em nós. Oremos até que nosso coração seja dominado pelo desejo de remover tudo aquilo que é carnal e que desagrada a Deus. O primeiro passo da obra do Espírito Santo é convencer-nos de nossos pecados, que possamos permitir que Ele nos mostre os nossos pecados atuais. A necessidade de morte. Lutando contra o pecado da sua carne, finalmente o crente obterá o livramento, pois o Espírito Santo atenderá às suas súplicas por santificação. Não devemos ceder à carne. Também não é possível reformá-la, pois ela tem que morrer em nós. Quando ela morre, todos os outros problemas estarão automaticamente resolvidos. Só seremos libertos da carne pela sua morte, pois quem morreu está justificado do pecado. Entreguemos, pois, nossa carne à cruz, à morte, diariamente.